Flávio Lettieri. Flávio, muito obrigado. Flávio é um consultor, palestrante. Deixa eu mostrar o livro. Opa, olha que livro mais necessário hoje, gente. Um livro do Flávio Lettieri, a partir da sua experiência, ó. Ansiedade, aprenda a conviver com ela e equilibrar o bem-estar e produtividade. Obrigado por você estar aqui com a gente, obrigado por me trazer o livro pra gente. Olha, muito interessante o livro, né? E com esse assunto tão importante. Obrigado, viu? Eu agradeço, padre. Muito obrigado. Vamos ver aqui, gente, olha aqui, ó. Vamos ver mais uma notícia aqui. Flávio Lettieri, ansiedade, tá falando desse livro, olha que interessante. Eu perguntei pro Flávio aqui, gente, Flávio, ele é consultor, palestrante, você tem um trabalho maravilhoso com palestras, né, e você faz, viaja o Brasil todo, mas esse livro Ansiedade tem muito a ver com você. Sim, essa começa com a minha história. Sei. Eu estava vivendo uma vida aparentemente normal. Sei. Até que um belo dia, voltando de uma maratona de trabalho, eu fui parar no UTI. Que isso? Perdi a memória, padre. Perdeu a memória? Não sabia o que estava acontecendo na minha vida. Estava com a minha esposa e eu fazia as perguntas para ela. Como é que eu vim parar aqui? Como é que eu vim parar aqui? Mas eu fui perguntando isso repetidas vezes, porque eu não conseguia assimilar. A minha mente bugou. Era um excesso de informação tão grande que, de repente, o recurso que a minha mente fez para me preservar foi apagar minha memória. O mecanismo de defesa. De defesa. Para você não morrer. Para eu não morrer, exatamente. Mas o mais curioso é que, assim, se alguém me dissesse uma semana antes, olha, você vai passar por uma situação dessa, você tem ansiedade num grau alto, eu falo, não é possível. Você não sabia que tinha ansiedade? Não, imagina, padre, eu sou aquele cara que vou dar palestra, eu sou aquele cara que falo sobre inteligência emocional, que ajudo as pessoas, só que dentro de mim tinha uma bomba relógio que eu não sabia. E aí, quando veio de verdade, e a porrada veio. Você foi pra UTI porque estava sem memória. Sem memória, e assim, eu não falava coisa com coisa, estava totalmente desconexo. Ou seja, quem estava do seu lado, sua esposa, né, não estava entendendo também nada, porque não via também isso em você. Nada. Você estava bem, aparentemente bem. Pra ela foi, porque assim, eu sou muito brincalhão no dia a dia. Ela achou que eu estava fazendo piada. Brincadeira. E aí quando ela percebeu que a coisa não era só uma piada, aí ela entrou em desespero, né, o que é natural. Mas o mais curioso, a família ficou desesperada e eu mesmo não estava conectado com aquilo, porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Nada. E foi assim, um período de transformação. Graças a isso, hoje tem um livro. Hoje tem um livro onde eu conto a minha história, eu conto a história das empresas por onde eu tenho trabalhado, ajudando outras pessoas que eu tenho ajudado a lidar com a ansiedade de uma forma natural. Isso, quando você fala ajudar a lidar com a ansiedade de forma natural, isso supõe que a gente não está falando de tratamento, esse tratamento convencional com remédio, com medicamento. Pois é, padre, eu me vi num momento que assim, eu tinha algumas possibilidades. Ou eu ficava como eu estava e poderia voltar para o UTI. Sei. Ou eu ia tomar medicação pro resto da vida, eu ia cuidar aqui, mas não ia cuidar da causa, ou ia pegar aquilo que eu ensinei ao longo da minha vida inteira, que é como trabalhar mudanças, hábitos, comportamentos, eu falei, eu vou aplicar isso em mim. E é o que eu tenho feito até então. É verdade. E tem sido muito bacana. Mas assim, padre, não desmereço em hipótese alguma o tratamento quando necessário. No meu caso, não foi necessário ainda. Mas eu te confesso que assim, o meu maior medo hoje tem uma recaída. Imagina, você escreve um livro e recai, né? Você fala uma coisa que eu achei interessante antes da gente começar aqui. Você falou assim, eu ainda estou... você teve ansiedade? Falou, não, eu sou ansioso, né? Eu sou um paciente. Paciente, você falou, eu sou paciente. Vou carregar ela comigo ao longo da vida. É por isso que o livro Aprenda a conviver com ela. Então é uma... me tornar amigo dela, padre. Eu tenho que me tornar amigo dela, porque senão ela me derruba. E você tem essa consciência interessante. Eu tenho ansiedade, a ansiedade está comigo. Sim, padre, eu tenho essa consciência. Muitas vezes ela me consegue falar, para agora, respira, se acalma, baixa o ritmo, mas muitas vezes é a minha família que me alerta, porque a gente nem sempre consegue ter essa visão sozinho. E como é que... Eu queria... a gente, quando fala de ansiedade, a gente fala muito das crises de ansiedade, que são um momento mais grave da ansiedade. Como que dá pra gente detectar, de repente, se a gente é ansioso ou não é ansioso, ou se eu tenho alguém do lado da gente que seja ansioso? Padre, tem alguns sintomas, mas tem um que eu acho que é muito importante. Se a minha cabeça não está no aqui e no agora, no presente, é porque eu tô querendo controlar o meu futuro. E sempre que eu quero controlar o futuro, é uma mente ansiosa. Tô lá na frente. E esse cara, eu não vou dizer que era eu, esse cara sou eu. Hoje eu controlo isso melhor. Mas essa necessidade de estar sempre tentando cuidar do que vem. Do que vem.
Sei. Isso, padre, se a gente for pensar, é falta de fé. É verdade. Falta de é fé. verdade. Porque se eu confiasse mais É. em quem eu acredito, É eu verdade. não precisaria sofrer tanto com isso. É. Tô aprendendo. Jesus fala isso no Evangelho, ele fala assim, olha, preocupa com o que está hoje, né? Amanhã são outras preocupações, amanhã você vai ter a preocupação de amanhã, a de hoje é só de hoje, né? Aí ele dá o exemplo, né, dos lírios do campo, então, é isso, Jesus já falava isso, só que a gente não aprende. Não essas aprende. coisas. É difícil de analisar. Porque a gente fala, não se preocupe, porque quando a gente fala para uma pessoa não se preocupe, ou seja, não viva lá na frente, não é isso? É isso. Exato, né? exato. Mas não se preocupar já é uma preocupação. É verdade. E a grande sacada é a gente conseguir, de fato, viver bem no aqui e no agora. Respirar, estar conectado com as pessoas. Eu aprendi, padre, a ouvir melhor as pessoas. Olha, interessante. Ouvir aquilo que muitas vezes não é dito pela boca. É aquilo que os olhos expressam, aquilo que a alma está mostrando e a gente não está aberto para enxergar. Hoje, eu acho que eu consigo enxergar melhor as pessoas, ser mais paciente com as pessoas, porque com isso eu sou paciente comigo mesmo. Mas é um processo. Eu estou falando aqui não como um especialista, estou falando como um paciente em tratamento. Mas você aprendeu e eu acho interessante que você transformou esse seu aprendizado num método para ajudar outras pessoas, então. Isso é interessante, né? É o mínimo que eu poderia fazer, padre, porque assim, eu tinha muita experiência como consultor de como trabalhar mudanças com as pessoas. Se eu não faço isso para mim e comigo, de que ia adiantar a minha experiência? Isso está me ajudando muito, inclusive agora, nas empresas principalmente que eu atuo, estou ajudando muita gente. O que é muito positivo, né? Muito gratificante. Você tem, vi aqui no livro, você tem uma parte do livro, você também pode. Tem vários nomes de pessoas aqui. Isso, são pessoas que passaram pela minha vida, assim, depois da crise, né? E que a gente tem utilizado essa metodologia para ajudar as pessoas. E aí cada uma história de um profissional, de um ser humano que tinha uma dificuldade, um gatilho diferente e aí um tipo de técnica diferente. Flávio, você trabalha com empresas, vocês também trabalham. Existem lugares que são mais propícios à ansiedade do que outros lugares? Com certeza. Tem empresas que são muito mais tóxicas. É isso. Sim, com certeza, com certeza. Mas eu diria, padre, que a empresa ela é um conjunto de pessoas. O grande segredo está na liderança. Quando você tem um líder que ele consegue te ouvir, te perceber, entender quem você é e sem essa coisa piegas de achar que cuidar das pessoas é deixar de lado o resultado, meta, não. As duas coisas caminham juntas. Por isso que o livro se chama Equilibrar Bem-Estar e Produtividade. Porque, padre, o que eu aprendi é que quanto mais eu estou bem, mais produtivo eu vou ser. Porque a minha mente fica livre para criar. Mas eu tenho uma coisa importante, nas empresas, a empresa lida muito mal com qualquer problema de saúde mental do funcionário. Infelizmente. As empresas não gostam de uma pessoa ver e falar, eu tô com problema, tô com depressão, tô com ansiedade, porque aí você já vai ser olhado meio de... E aí a pessoa tende a esconder muito isso na empresa, né? Isso é uma grande verdade, infelizmente. Eu posso falar que eu tô com dor de cabeça, eu tô com um problema. Se eu falar que eu tô com câncer, as pessoas, a gente tá falando de câncer, é aceitável. Mas se eu falar que eu tô com problema de saúde mental, é como se eu fosse menos competente. Olha a loucura. Isso é velado, o problema é que isso é velado. As pessoas não falam sobre isso abertamente. Então fica subnotificado, fica, né? Então as empresas o ambiente é tóxico de trabalho, mas eu vou aguentar, eu não vou dizer. Não vou dizer, porque o pessoal vai falar o quê? Que eu vou ser afastado por doença mental. Você não quer ser afastado por doença mental. Padre, mas o que eu digo para as pessoas nas empresas hoje é fale com a tua liderança, fale com o RH, porque se você não falar, o teu corpo vai gritar daqui a pouco. E aí vai ser tarde demais para você voltar atrás e resolver isso. Tem que falar. É verdade. Tem que falar. Mas mesmo com todas as informações que nós temos hoje, ainda tem esse preconceito? Tem. A saúde mental, ela sofre muito preconceito ainda. Eu vi uma reportagem sobre isso, que os casos são subnotificados por causa disso. Porque as pessoas não falam que tem, elas acabam... Então a gente tem, até para órgãos de saúde, o caso pior é os Estados Unidos. Os Estados Unidos é pior ainda. Pior ainda, que aí que a pessoa não fala mesmo. Ela explode de trabalhar, ela explode de coisa, mas ela não vai falar, porque senão o pessoal vai falar, aí afasta aquela coisa e tal. E nos Estados Unidos afastou, você não ganha, né? Você não tem essa história de encostar na caixa, né? Não tem nada disso, né? Eles não têm nem saúde pública, né? Sabe que eu acho que não tem uma medição lógica para isso. Você está com câncer, você tem o exame mostrou. Isso. Quando você tem pressão alta, olha que eu estou tomando remédio, pressão alta.
E a ansiedade, Entendi. ela não tem Um diagnóstico, CID, assim, né? um checklist para isso daqui. Não, um exame de imagem, né? Ó, meu cérebro aqui tá com ansiedade, né? Não tem... Mas não precisaria disso, né? Não precisaria disso. E às vezes, padre, o que você percebe é o preconceito dos próprios colegas. A pessoa se afastou, é uma coisa meio assim, mas coisa de preguiçoso. Infelizmente isso acontece. Infelizmente isso acontece. Mas isso vem até dos nossos antepassados que vinham pro Brasil, né? Meu bisavô, que chegou aqui, que tinha necessidade lá na Itália, e aí veio para cá, garoto ainda, chega aqui, vai ter que trabalhar, e quanto que vai trabalhar? 15 horas, 20 horas para construir, e que sempre falou que o trabalho dignifica o homem, que ele tem que construir o seu trabalho, que ele tem que construir o seu império, por mais que seja uma casinha simples, que não pode casar se não tiver casa, não se casa se não tiver casa. Quem casa quer casa, né? Quem casa quer casa. Você tem que criar, e que você tem que ser o provedor, e que você tem que fazer isso. Então, esta carga, ela vem quase que dentro do DNA de fazer, de produzir. E que qualquer coisa fora isto vai comprometer com tudo que estava já pré-planejado para você. E que se você não fizer, você é mais fraco do que o outro. E tem um detalhe, antigamente você trabalhava, você era produtivo. Então, o fato de trabalhar, você já era medido como alguém que produzia. Hoje não é só a quantidade de horas que você trabalha, é o volume de resultados que você entrega. Então, quando você está nessa situação, você tem uma pressão ainda que é ser competente, é medido pela sua produtividade. Mas eu acho que de tudo, esse livro, que eu entendi, que está falando sobre os empresários do agro, e que eu vou para Campo Novo do Parecis, eu vou para enfim, Mato Grosso do Sul, enfim, a ponta do sul do país, e a estrutura está em trabalhar muito e com ardor. Como que chamava? É sol a pino, né? Que eu acho que Isso, sol a pino. A sol a pino, trabalhar. E que cria-se a fortuna, cria-se a riqueza através do trabalho excessivo. E este empresário, que hoje está muito bem e que já está a segunda ou terceira geração trabalhando, que são os filhos, eles já têm muito mais, porque puderam estudar fora, isso aqui. Porque eu me lembro, quando eu comecei, que eu carpinava, que eu fazia, eu puxava, Então, o parâmetro de aprendizado faça muito, continuadamente. Não tem essa de você estar cansado com dor nas costas. Continue fazendo, porque a prosperidade vem pela quantidade da carga que você vai conseguir carregar. Recorde de afastamentos por saúde mental leva à inclusão de riscos psicossociais na NR01. O que é NR01? A NR, ela é a norma regulatória do Ministério do Trabalho. Então, ela que prevê quais são os riscos que você tem na empresa, o cuidado com a segurança dos funcionários. E agora, a resolução, ela entra com a questão da saúde mental. Então, as empresas, elas deverão garantir a saúde mental dos funcionários. Aquilo que a gente estava falando antes. Mas o detalhe é o seguinte, padre, isso era para ter entrado em vigor em maio desse ano. Mas o mundo não estava preparado para isso. Então, protelou isso para maio de 2026. E esse período que a gente está agora é um período de adaptação, para as empresas conseguirem realmente entender aí o que vai acontecer. Então, elas vão ter que colocar no PGR dela, que é o Programa de Gestão de Riscos, aquilo que vai ser feito para cuidar da saúde mental dos funcionários. E o que vai ser feito vai ser justamente essa questão de treinamento, palestras, acompanhamento. Como vai ser feito? Então, na prática. Esse é um dos problemas. Porque, assim, o que vai ser feito, por enquanto, X. Não se sabe, não tem uma definição clara disso. E as empresas estão sofrendo muito exatamente para buscar informação. Mas, basicamente, é você criar um ambiente de trabalho com um nível de pressão moderado, um olhar mais atento para o bem-estar do funcionário, uma relação entre lideranças, líder e liderado de uma forma mais humanizada, mais respeitosa. E é isso que vai ser buscado. Agora, qual que é o grande problema disso? São dois. Primeiro, que as empresas não sabem o que vão fazer ainda. Não sabe, né? E segundo, ela vai chegar e falar assim pro gestor, falar, então a partir de agora, você precisa cuidar da saúde mental dos seus funcionários. Ele fala assim, mas e quem cuida da minha? Porque ele também está perdido nisso. Então, o que a gente tem feito hoje nas empresas é exatamente a capacitação dos gestores para que eles possam se cuidar
e começar a ter um olhar mais atento para os funcionários. Isso é interessante. Perceber os sintomas, perceber o movimento, ter uma forma de dialogar que seja mais humanizada, mais aberta, sem perder de vista aquilo que é a produtividade. Porque, de novo, padre, a gente não pode ter a ilusão de que as empresas vão falar assim, produz menos, reduz aí o resultado. Isso não vai acontecer. E não Trabalha tem que... menos, Não, isso não vai. E tudo bem, desde que exista um ambiente que não seja tão degradante para o funcionário. E é possível que isso seja feito. A gente tem conseguido ver isso nas empresas. Interessante isso. Porque a gente pode cair também no risco de falar assim, vamos cuidar da saúde mental? Então vamos contratar uma psicóloga e deixar aqui. Isso não resolve, não. Não resolve. Não resolve. Não resolve. É igual você faz um programa de ginástica laboral. Você coloca os funcionários para fazer atividade física e tal. Aí saiu dali, passou meia hora, o pau tá quebrando. Não adianta nada. É o dia todo. É a relação. A relação tem que ser uma relação de gente para gente. O funcionário tem que ser olhado como um ser humano, não como um número, como um crachá. Mas isso é cultural. Máquina, né? Não é uma máquina. Nós não somos máquinas, mas a gente tem sido tratado nas empresas como máquinas ultimamente. E quando a gente fala de empresa, a gente está falando de todas as corporações? Todas. Da pequena, média e grande. Isso. Naturalmente, as sanções vão ser mais pesadas inicialmente nas grandes empresas, porque teoricamente estão mais estruturadas para isso. Tem times de RH que estão olhando para isso. Mas a ideia é que isso permeie toda a cadeia produtiva. Flávio Lettieri, muito obrigado. Quero mostrar aqui, gente, olha aqui, veja só. Esse aqui é o livro, Flávio Lettieri, Ansiedade. Deixa eu mudar aqui, Acesse o site do Flávio Lettieri, flaviolettieri.com.br, desculpa, e também no Instagram dele, @LettierIFlávio. Exato, padre. E o livro a gente pode obter as informações lá para adquirir, né? Do livro. Sim. Na Amazon acha fácil. Na Amazon também. Olha, na Amazon, põe lá na